Graças a Deus, até aqui nos ajudou o Senhor. É um privilégio termos essa oportunidade. O Senhor aqui de falar ao meu coração e falar para você que me ouve neste momento. Isso é maravilhoso, é um privilégio que muitos gostariam de ter. Às vezes parece uma coisa tão simples, né? O fato de nós podermos falar de Deus, o fato de podermos ter a Bíblia em casa, podermos ler, podermos sair com ela pelas ruas quando estamos indo para a casa do Senhor, ou seja, para um culto no lar, uma reunião de oração. É muito bom e parece algo comum podermos colocar um louvor, uma música que adore ao Senhor, poder fazer culto na casa das pessoas, proclamar o nome do Senhor, mas isso infelizmente em alguns lugares é sentenciado com a pena de morte. Em alguns lugares famílias estão sendo destroçadas, destruídas pelo fato de pregar Jesus, que dá vida, que cura, que traz paz, que liberta, que transforma, que muda a vida de uma pessoa. Isso é assustador, isso é incrível, mas desde que o pecado entrou no mundo, ali houve claramente a diferença entre a luz e as trevas. Não há como as duas estarem juntas no mesmo ambiente. Ou a luz está acesa ou está apagada. Porque se ela estiver meio acesa, não serve, não vai prestar. Ou está no lugar o bem ou prevalece o mal. Porque o joio e o trigo, eles estão juntos até um determinado momento, mas a separação é certa. Ou é um ou é outro. Ou é quente ou é frio. Ou é amargo ou é doce. Não tem meio termo. Então é dessa forma. Se o mal está no lugar, ele prevalece ali até o bem chegar. O Senhor, quando ele chega na vida de uma pessoa, ele chega como um divisor de águas. Ele chega para mudar e mudar para melhor. Ainda que essa mudança ela gere dores, ela gere desconforto, ela gere um certo mal-estar na carne, na natureza humana, essa mudança, essa presença vem para nos tornar pessoas melhores, pessoas agradáveis a Deus. Porque tem pessoas que, diante de Deus, são pessoas que, é duro o que eu vou falar, mas está escrito em Apocalipse capítulo 3, pessoas que estão a ponto de serem vomitadas da boca de Deus. E isso é terrível, gente, isso é terrível. Então que nós possamos ser essas pessoas agradáveis a Deus, pessoas do bem. E não somente do bem, que não, fulano é tão gente boa, né? Fulano dá bom dia para todo mundo, fulano dá cestas básicas. Ah lá, fulano faz visita à creche uma vez por mês, vai no asilo. Eu não falo somente esse bem humanitário, comunitário, do lado da caridade, das obras boas que a pessoa faz. Mas eu falo do bem das coisas divinas, de Deus. Porque também é duro o que eu vou falar, mas a Bíblia, gente, ela vem para esclarecer as nossas dúvidas, abrir o nosso entendimento, e a palavra fala sobre isso. A pessoa não é salva por obras, de forma alguma. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça de Deus. Pela graça somos salvos, mediante a nossa fé. Então, mediante o sacrifício de Cristo na cruz, que desperta em mim essa fé, essa crença inabalável de que Jesus é o Filho de Deus que morreu por mim para me dar vida e vida com abundância. É aquele que morreu no meu lugar na cruz para me dar livre acesso ao Pai, e que diante dessa fé, nesse sacrifício, nesse Filho unigênito de Deus, o Cristo, o Messias, essa fé me leva para a eternidade. E quando eu creio em Jesus, o Espírito vem e começa a trabalhar de uma forma sobrenatural, dia após dia. Ninguém é mudado pela força do braço. Ninguém é liberto porque eu vou dar um jeitinho aqui, eu vou fazer... Não, eu vou ver o que eu faço aqui. E não é dessa forma.
O Espírito trabalha em nós, à medida que nós cremos, buscamos e abrimos esse espaço para Ele trabalhar. Jesus é educado, você sabia disso? Ele fala também em Apocalipse 3, eis que estou à porta e se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha que coisa linda. Ele não é agressivo, ele não chega metendo o pé de forma alguma, isso é papel do cão, é papel do diabo. Mas Jesus está ali batendo, falando contigo, com toda educação, com todo carinho, esperando que você abra a porta do seu coração. Ah, mas Jesus já mora na minha vida, eu já tenho Deus. Não, queridos, não é apenas Jesus já mora na minha vida, eu já tenho Deus. É todo dia você se colocar à inteira disposição dele, é você se lançar nas mãos dele, é você se deixar nas mãos dele. Senhor, toma minha vida e faça o que for melhor. Assim, como diz a oração do Pai Nosso, que venha o teu reino e seja feita a tua vontade. E quando você se lança pela fé, o Senhor vai trabalhando de uma forma sobrenatural que só Ele pode trabalhar. E não há nada melhor do que a certeza do Senhor em toda e qualquer situação. E mesmo nas lutas, nas adversidades, é tão maravilhosa a fé de crer que Ele está contigo, que Ele te sustenta, Ele te fortalece para passar pelo vale que for, pelo deserto que for, pelas dificuldades que for, pelo fogo, pela água, pelo vento, pelos vendavais internos e externos que vivemos dia após dia. Eu quero compartilhar de forma bem breve, objetiva, algo que aconteceu comigo nesta manhã, hoje, dia 3 de julho de 2020, graças a Deus até aqui nos ajudou o Senhor. Já passamos do meio do ano, mas o Senhor tem nos sustentado, tem nos fortalecido. E hoje pela manhã eu precisei passar por um exame. As mulheres, se já passaram por esse exame, elas vão entender um pouquinho o que eu estou falando. Esse exame se chama esterossalpinografia. É tão complicado que eu demorei dias para gravar e agora me fugiu, mas é isso mesmo. Esterossalpinografia. E eu marquei esse exame há umas 2 semanas atrás. É um procedimento, graças a Deus, de cuidado mesmo com o nosso corpo, porque uma coisa eu te falo, se você não cuidar da sua saúde, ninguém vai cuidar por ti. Se você não tomar a iniciativa de fazer um controle, de fazer um check-up, de fazer sempre uma avaliação normal, corriqueira, cotidiana, para ver como está a sua saúde, ninguém vai te obrigar e te levar amarrado no médico, ninguém vai passar dor no seu lugar. Então o conselho que eu te dou, faça sempre um check-up, cuide da sua saúde, porque ela é sua, o corpo é seu. Se você não cuidar, na hora que a dor vier, quem vai sentir é você. Então cuide, zele, porque o seu corpo, a Bíblia fala que é templo do Espírito Santo. Cuide da sua vida, cuide da sua saúde. Tem gente que quer cuidar da vida dos outros e esquece da própria vida. Então, cuida da sua saúde. Isso é bíblico, nós devemos cuidar da nossa saúde, do nosso corpo, que é morada do Senhor. E quando eu fui fazer esse exame, ao marcar ele 2 semanas atrás, a moça me falou que seria me mandado um e-mail um dia antes, me preparando para esse exame. E antes mesmo de eu marcar esse exame, a moça me falar que seria mandado esse e-mail para me preparar, a médica que me deu a direção, me deu o papel para que eu marcasse esse exame, ela já me falou: Luciana, é um exame dolorido, é um exame muito desconfortável. E quando a pessoa já fala assim, você já imagina, ai meu Deus, vai doer, e agora? E aí hoje, graças a Deus, foi o dia que eu não vi a hora de chegar e já passar desse exame. E quando eu cheguei lá, passei pela entrada, pelos funcionários ali, pela recepção. E logo após eu estive esperando ser chamada, e quando eu fui chamada, eu entrei na sala, e aí eu tive que
trocar de roupa, e aí eu me deitei na mesa, e o médico que estava ali me atendendo, ele falou: Luciana, você tomou o remédio para cólica? Você tomou Buscopan? Eu falei: não, tô sabendo de nada não. Mas não te orientaram a respeito de você tomar esse medicamento? Não, não me falaram nada. Mas você não foi preparada para esse exame? Não, fui preparada não. A moça me falou no dia que eu liguei para marcar, umas 2 semanas, que um dia antes eu seria avisada por e-mail de como seria o exame e o que eu deveria fazer para passar por esse exame. E aí ele falou: olha, quando você sair daqui, você passa na recepção e faz a reclamação, porque esse exame tem que haver uma preparação. Eu vou entrar com um procedimento e se você sentir muita dor, muita cólica, você vai me falando aqui para ver como que a gente vai fazer. E aí tá. Aí nessa hora eu pensei: meu Deus, por que a maioria das coisas ruins acontece comigo? Não que eu desejo que aconteça com o outro, mas sabe quando parece que a dificuldade maior vem para você? Parece que a porta se abre para todo mundo e para você é a última porta quando abre. Sabe quando todo mundo, é igual tirar carteira, todo mundo tira de primeira, lógico que não é todo mundo, mas as pessoas que vêm falar com você, a maioria de primeira e toda feliz, e parece que é só você que é reprovado? Todo mundo vai lá e não tem promoção lá, vai lá, o preço tá ótimo, já aconteceu isso comigo. E quando eu chegar lá, tá o dobro do preço, a promoção acabou. Sabe aquela sensação que a dor só vem para você? E na hora que o médico me falou isso, ai Jesus, eu comecei a clamar e falei: pronto, Jesus Cristo, me acode, me guarda, Espírito Santo. Eu comecei a orar tanto. E falando: meu Deus, meu corpo é templo do Senhor, meu Pai tem misericórdia, Deus me ajuda a passar por esse exame, eu preciso passar por ele, então me ajuda, Jesus, me guarda da dor, Senhor tem compaixão, Senhor tem de misericórdia. E eu ali em silêncio, mas a mente estava gritando para o alto, gritando para Deus: Senhor tem compaixão, me ajude, Jesus me ajuda. E aí quem já passou por esse exame é muito constrangedor, é muito chato, muito delicado. E não é só a pessoa que tá te vendo ali na hora, tem mais 2, no caso hoje tinha 2 homens, mais 2 além do médico acompanhando o exame, tinha uma outra moça também dando uma assistência, e é muito chato, muito desagradável. E aí ele foi fazendo o procedimento e teve a hora que eu sentia dor, teve uma hora que eu falei: doutor, tá doendo, é normal não, não é normal não, peraí, isso porque não era nem o momento da dor do exame. E aí teve o momento também, e me mandava prender respiração, eu não podia respirar, e depois eu respirava, e ele foi colocando o contraste, introduzindo o contraste, e foi algo bem delicado, bem chato, um pouco doloroso, desconfortável. E aí eu segurando a respiração, respirando bem devagar: Jesus da graça, acaba logo com isso. E aí, graças a Deus, ele perguntou: e aí, como é que tá a cólica? Eu falei: tá dando para levar, tá dando para suportar. E aí, graças a Deus, ele falou: o exame já acabou. Agora espera um pouquinho, dá um tempo aí, daqui a pouco você desce da cama, da mesa. Eu respirei, segurando firme. E aí eu fui ao banheiro, troquei de roupa. E graças a Deus, Deus me deu graça, Deus me deu condição. E quando eu saí, realmente, eu fui lá, escrevi lá, eu reclamei, porque poderia ter sido algo muito pior, poderia ter parado o procedimento no mesmo momento, poderia, talvez, eu ter que adiar esse exame muito para frente. Enfim, Deus me deu graça. E naquele momento eu saí de lá, e quando eu cheguei em casa, eu agradeci tanto. Eu agradeci tanto, mas tanto a Deus. E naquele momento em que eu agradeci, o Senhor, Ele falou muito forte ao meu coração que Ele permite a dor, Ele permite a provação, Ele permite a aflição, a tribulação, para que desta forma nós possamos passar pelas adversidades
e ficarmos mais fortes. E então o Senhor me trouxe algumas passagens bíblicas, e a primeira delas é o caso de Jó. Lá no livro de Jó, capítulo 3, versículo 25. Jó, logo depois de ter perdido seus 10 filhos, ter perdido todos os seus rebanhos, ter perdido todos os seus funcionários, ter perdido toda a sua riqueza. Ele era o homem mais rico de todo o Oriente. Ter perdido a sua saúde. E a única pessoa que lhe restou era sua esposa. Ela, no momento de desespero, de dor, de angústia, de perder os filhos, de ver o marido naquela situação deplorável, de ver tudo indo por água abaixo, ela ainda declarou: você ainda mantém a sua fé, amaldiçoa o seu Deus e morre. Em outras palavras, olha a situação que você se encontra, olha tudo que nos sobreveio e você vai continuar crendo. Porque tem muitas pessoas que no momento de dor e angústia acham que Deus é o culpado. Acha que Deus não viu, Deus não estava lá, Deus não pôde socorrer, Deus não pôde estender a mão de forma alguma. E aquele homem no momento de dor, num dos piores momentos de sua vida, ele ainda chama a atenção de sua mulher: mulher, você fala como uma louca. Que é isso? Nós aceitaremos o bem dado por Deus e porventura não aceitaremos o mal? Queridos, Deus está no controle, acima do bem e do mal. Deus é o próprio bem em pessoa, é Ele que controla todas as coisas, é Ele que age com bondade, com benevolência. E até para o mal agir, Ele tem que permitir, porque nessa história nós vemos que para Satanás tocar nos filhos, nos bens, na saúde de Jó, Deus teve que permitir, senão ele não teria tocado em nada. Quem é o inimigo para agir sem a permissão de Deus? Tudo está rigorosamente no controle, no centro da vontade de Deus. A morte, a vida, o bem e o mal, o descer à sepultura, o dela sair, o nascer, o morrer, a riqueza, a pobreza, tudo está no controle de Deus. Nada acontece sem que ele veja, saiba ou tenha um propósito em cima disso. E Jó declara, aqui nesse capítulo e versículo que eu disse, Jó 3, 25, o que eu mais temia me sobreveio, o que eu receava me aconteceu. Olha a declaração de Jó: não tenho paz, nem tranquilidade, nem descanso, somente inquietação. Quantas vezes já aconteceu comigo, eu falar com Deus: Deus, o que eu mais temia me aconteceu. Deus, mas será que o Senhor não está vendo? Deus, o Senhor está vendo, Deus. Queridos, Deus está vendo tudo. Deus comanda todas as coisas. Deus é tudo poderoso nos céus e na terra. E olha a palavra que Deus me deu quando eu cheguei aqui na minha casa pela manhã. Romanos 5, a partir do versículo 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Agora olha o versículo 3. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, e a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Olha que palavra confortante, que palavra consoladora. Ainda que venham tribulações, aqui o Senhor, através de Paulo, nos orienta: glorie-se também nas tribulações. Por quê? Porque a tribulação produz a perseverança. E a perseverança, um caráter aprovado, e o caráter aprovado, a esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Toda vez que você passa por uma turbulência, por uma provação,
Ainda que no momento te chacoalhe, te deixe aparentemente sem rumo, ela te faz aprender a lidar com a situação. Ela te faz estar preparado para que numa próxima tempestade você já esteja fortalecido e armado até os dentes. Eu estou preparado porque eu já passei por essa situação. Eu não vou morrer nessa situação porque Deus me livrou da outra vez. Lembra de Davi? Diante de Golias? Rei Saul, Deus já me deu o livramento do urso e do leão. Eu estou preparado. E olha que Davi não foi na força do braço contra Golias. Ele entendia que não era no braço dele. Mas ele declarou: tu vens contra mim, gigante, com escudos, dardos e lanças, mas eu vou contra ti, numa arma mais poderosa, no nome do Senhor dos Exércitos. Quando você passa por um gigante, quando você passa pela fornalha, quando você passa pela cova, quando você passa pelo fogo, seja pela água, pelo poço, pelo deserto, não importa. Quando você passa pela dificuldade, pelo estreito, você passa gemendo, você passa muitas vezes com medo, você passa com dor. Mas quando você sai do outro lado, você sai um homem, uma mulher mais forte, mais preparado para aquela situação. Eu me lembro uma vez que uma pessoa chegou perto de mim contando a dor, chorando, aos prantos. Que aconteceu isso e aquilo. E naquela hora eu falei: fica tranquila, filha, já aconteceu comigo, fica calma, não, isso vai passar aí. Não morri não, tô viva, aquieta a tua alma. Por quê? Porque aquela situação que eu tinha passado, exatamente a mesma que ela tinha passado, me deu estrutura para estar mais firme, preparada. Deus me aprovou naquela situação e me deu estrutura para lidar com as pessoas que estão vivendo a mesma situação. Olha o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Olha que lindo o versículo 4. Que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também, por meio de Cristo, transborda a nossa consolação. Se somos atribulados, é para consolação e salvação de vocês. Se somos consolados, é para a consolação de vocês, a qual lhes dá paciência para suportarem os mesmos sofrimentos que nós estamos padecendo. Oh, glória a Deus, que coisa linda! Olha que coisa maravilhosa, que palavra objetiva. O próprio Deus me consola nas minhas tribulações, para que com essa consolação que eu recebo de Deus, Deus me capacite pelo Espírito a consolar os outros que estão passando pela mesma tribulação. Isso é maravilhoso. Quando você é provado numa área, seja financeira, emocional, sexual, sentimental, ministerial, emocional, seja familiar, seja tribulação com vizinhos, seja no ambiente de trabalho, ou seja com a sua saúde, tudo que você passa, você busca mais a Deus. Essa é a verdade, gente. Fala a verdade no estreito. Ô, gente, como eu clamei hoje naquele exame, você busca mais a Deus. Deus, pela misericórdia, que ouve a nossa oração, Ele te atende, Ele te socorre, Ele entra com o escape. E quando você sai daquela situação pelo escape que Deus te deu, aleluia. Oh, glória a Deus. Ele te capacita a consolar, estender as mãos para aquele que está passando a mesma situação. Uma coisa é eu, que ainda não tenho filhos, consolar uma mãe que perdeu o seu filho. Outra coisa é uma mãe que já perdeu o seu filho, gemeu, foi com a boca no pó, achou que ia morrer de tanta dor.
e está superando isso em Deus, abraçar uma mãe que está passando pela mesma dor. Uma coisa é uma pessoa que quebrou na área financeira e buscou forças em Deus, e Deus fortaleceu, renovou e restaurou. Alcançar com palavras aquele que está passando pela mesma situação, pela mesma quebra. Alguém que já passou pelo câncer, já sofreu tudo que sofreu, ele vai ser mais fortalecido a fortalecer aquele que está começando o tratamento agora. Eu acho impressionante, incrível, inacreditável o que Deus está fazendo na vida da pastora e cantora Ludmila Ferber. É impressionante. Depois você põe lá no YouTube, testemunho Ludmila Ferber, você vai ficar de boca aberta. Vai ficar de boca aberta. Literalmente, humanamente falando, visivelmente, ela está em pele e osso. Há mais de um ano e meio, passando por um câncer terrível nos pulmões. Já está em caso de metástase e já se alastrou por outras partes. E ela continua cantando, louvando e adorando a Deus. É impressionante. Ela fala que os médicos olham para ela e falam: não, isso não é possível. Isso não existe na medicina. É aí que entra o poder de Deus. Aleluia! É aí que ela entra rasgando com a sua fé. Eu só estou de pé porque eu tenho clamado a Deus e eu sei em quem eu tenho crido. E a minha força vem dele, o meu fôlego vem dele. Essa força que me mantém de pé está nele. É por isso que Deus permite nós passarmos por tantas dificuldades, para que nós possamos dizer para o mundo: o Deus que me fortalece tem poder para te fortalecer. O Deus que me sustenta tem poder para te sustentar. O Deus que me mantém de pé também te levantará. Gente, isso é maravilhoso. Quando eu desci daquela mesa, para eu ajustar meu corpo, não foi fácil não. Que dor que eu estava sentindo. Ô, gente, sem medicamento nenhum. Por que aquela mulher não me ligou para me preparar para o exame? É obrigação deles. Eu poderia ter tomado um remédio para a dor. Eu poderia estar preparada, mas não. Deus permitiu aquilo para mostrar que aonde ninguém passa comigo a dor, que só eu sinto no momento, ele passa. Que aonde o medicamento não entra como um paliativo, ele entra direto na causa e te sustenta. E quando eu abri o portão da minha casa, que eu cheguei aqui, meu Deus do céu, eu lembrei até de um pedacinho de uma música. Oh, gente, Deus é tremendo. Talvez você ouviu ou nunca ouviu. E o pedacinho desse louvor fala o seguinte: o inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Ele tentou me derrubar, eu clamei por Jeová, e foi ele quem caiu. O inimigo pelejou, 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 mas não conseguiu. Eu gritei por Jeová e clamei pelo Senhor, e foi ele quem caiu. Olha que coisa linda! O inimigo pelejou contra mim, tentou me derrubar, mas foi ele quem caiu em nome de Jesus. Tanto que eu já cheguei e estou aqui ministrando essa palavra de fé para a sua vida. A tribulação, a dor, a dificuldade, a aflição não é para te matar, não é para te derrubar. É para te sacudir, para você buscar mais em Deus. É para você confiar mais em Deus. E sem nunca ter passado por aquele exame, olha a palavra que eu estava lendo antes de entrar naquele consultório. Olha que palavra forte. Olha o que Deus falou comigo antes de eu subir naquela mesa para passar por aquele exame. Chato demais, terrível. Jeremias 17:5. Maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Ele será como um arbusto no deserto e não verá quando vier algum bem. Ele habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. Mas olha o versículo 7. Que refrigério para nossa alma.
Mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança está nele. Ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca e nem deixará de dar fruto. Aleluia! Antes de passar pelo exame, o Senhor me levou aqui. E olha que eu comecei a mexer no celular. Eu ia começar a apagar algumas mensagens para dar lugar na memória do meu celular e, consequentemente, eu ia ver uma mensagem, ia responder a outra, ia mexer e ali ia tomar o meu tempo. Mas naquele momento, muitas pessoas estavam no celular. Deus falou comigo: para que você trouxe Bíblia? Para que você colocou sua Bíblia na mochila? Vai para a palavra. E Deus me levou nessa palavra. E eu comecei a orar. Deus, a minha confiança não está no médico. A minha confiança está no Senhor. Jesus, tem misericórdia de quem vai colocar a mão em mim. Senhor, me guarda. Jesus, me livra. Senhor, entra na minha frente. Acampa os teus anjos dentro daquela sala. E o Senhor me fortaleceu até o fim, sem nenhum medicamento para a dor. E com 3 homens, de forma, para mim, constrangedora, acompanhando aquele exame, somente uma mulher na sala. Mas o Senhor me deu a vitória. Sabe o que eu quero te falar nessa mensagem? Passe pelo que passar, passe na presença do Senhor. Venha a dor que vier, não importa, clame pelo sangue do Senhor. Ainda que você se sinta só, humanamente falando, o Espírito Santo habita em ti. E o tempo todo eu clamava: Senhor, o meu corpo é templo do teu Espírito. Unge as mãos de quem vai tocar em mim. Me guarda, me protege, me livra de todo mal neste lugar. E eu já estou aqui na minha casa, graças a Deus, aleluia. A dor já foi embora, como se eu não tivesse passado por nada. E para variar, ainda vou tomar um cafezinho quentinho, novinho que eu vou fazer, aleluia, esquentar um pão na chapa e comer bastante biscoito de polvilho. Olha que coisa linda! É isso que Deus faz. A dor é um momento. A Bíblia fala que o choro pode durar uma noite inteira, mas a alegria, ela vem pela manhã. Teremos dias maus, difíceis. O Senhor nunca nos enganou. Leia a Bíblia, está falando sobre tudo isso que está acontecendo. Mas a Bíblia também fala: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Você nunca esteve só, se lembra daquela canção Pegadas na Areia? Daquela poesia? E é uma realidade. No momento em que você olha e acha que você está só, você enxerga somente 2 pegadas. É só as minhas pegadas. Deus me abandonou. É nesse momento que ele entra e fala: pelo contrário, filho, essas pegadas que você vê não são suas, são minhas. Eu te carrego no colo. Lembre-se disso. Lembre-se disso, passe o que passar. Ele nunca disse que seria mamão com açúcar. Pelo contrário, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. E no nome daquele que venceu, nós podemos também vencer. Porque nós podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Tendo muito ou tendo pouco. Na alegria ou na tristeza. Na bonança ou na falta. Porque ele nos fortalece. Venha o que vier. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Lembre-se disso. Você nunca esteve só. O que você precisa é meditar mais na palavra e chamar pela fé a presença do Senhor, que te renova, te sustenta, te guarda, te supre, te abraça e te dá suporte para caminhar de cabeça erguida até o fim, perseverando em qualquer provação e assim ainda herdar a coroa da vida eterna. Lembre-se, se Deus é por nós,
quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá?